Olá, amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente. O amigo que vos fala sou eu, Pastor Everton, e mais uma vez estamos aqui para levar até você e a tua casa a poderosa palavra de Deus. Fique conosco até o final, que ao final desta programação nós estaremos fazendo uma oração toda especial em favor da sua vida e de toda a sua família. Mas antes de prosseguir, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal para estar apoiando este conteúdo. E não somente você estará apoiando este conteúdo, mas também levando esperança, salvação, fé, ânimo a todos os que precisam. Porque este canal é um meio, uma ferramenta de propagação do Evangelho de Cristo Jesus. A intenção deste canal é levar às pessoas a poderosa palavra de Deus para que essas pessoas possam ter um encontro com Deus e, tendo um encontro com Deus, as suas vidas possam ser transformadas. Já se inscreveu? Ok, muito obrigado. Eu quero compartilhar com você nesse momento a palavra do Senhor que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 20, que vai falar das cidades impenitentes, né? Ai das cidades impenitentes, ou seja, cidades que não se arrependeram mediante a pregação do Evangelho pregado pelo próprio Jesus Cristo. Essas cidades continuaram com o coração endurecido e eles rejeitaram então a pregação, rejeitaram o próprio Cristo. E Jesus então diz ai, né? Esse ai, o significado dele é um lamento, é uma dor, é uma condenação, é uma assolação que recairia sobre os moradores daquelas cidades que não receberam o evangelho pregado pelo próprio Jesus Cristo. Então veja o que diz o versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então, aquela cidade, aquele povo, aquelas pessoas, mediante tudo aquilo que eles viram, os numerosos milagres, o cego enxergando, o leproso sendo purificado, o surdo ouvindo, as pessoas sendo abençoadas, alcançadas pelo favor de Deus, e mesmo assim, o povo daquela cidade, eles não aceitaram a pregação do Evangelho de Cristo. Mediante numerosos milagres que Deus, que Jesus fez no meio daquele povo, aquela cidade não se voltou para Deus. Diante do que eles estavam vendo, diante dos milagres que eles mesmos recebiam, eles não quiseram se voltar para Deus. Então Jesus começou a increpar, ou seja, repreendê-los com muita dureza. Increpar é repreender com severidade. Geralmente nós vemos Jesus pacífico, Jesus calmo, né? Um Jesus manso. Mas aqui, nesse momento, Jesus, ele foi duro, ele foi severo, porque ele não estava feliz com aquilo que ele estava vendo, aquele povo duro de coração, coração empedernido, que não aceitava a palavra, que não aceitava o evangelho, que não aceitava ele. Então ele passou a increpar, a censurar, a exortar, a repreender com severidade. E ele começa a dizer então:
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Veja só, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Corazim e Betsaida eram cidades judias, dentro de Israel. Ou seja, eram cidades religiosas. O povo dessa cidade era um povo religioso. Todavia, não aceitaram a Jesus. Todavia, não aceitaram a pregação do Evangelho. E Jesus disse o quê? Ai de ti, que diz ser religioso, mas não tem uma comunhão verdadeira com Deus, que não anda em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Corazim e Betsaida, então, receberam este ai, essa condenação de Cristo pelo fato deles rejeitarem o Evangelho pregado por Jesus Cristo. Então Jesus faz uma comparação falando de Tiro e Sidom, porque Tiro e Sidom eram cidades pagãs, cidade de descrente, cidade de incrédulos, cidades de pessoas que não tinham nenhum vínculo com religião, com Deus. Então Jesus disse, se em Tiro e em Sidom tivesse operado, feito, no meio daquele povo, no meio daquela cidade, os milagres que no meio de vocês foram operados, há muito eles teriam se arrependido, se convertido, recebido o Filho de Deus. Veja, irmão, é dura essa palavra, porque Jesus está dizendo que aquela cidade de pagãos, embora seja pagãos, se tivessem visto os milagres que Jesus fez em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido. Queira ou não, está subentendido aqui que Jesus colocou Tiro e Sidom como mais importante e mais quebrantado do que a cidade religiosa. Então não é pelo fato da pessoa ser religiosa, ela está cumprindo a liturgia, ela está cumprindo o ritual da igreja, que verdadeiramente aquela pessoa, ela tem uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus é diferente. A comunhão com Deus sempre levará o homem, levará a mulher a andar verdadeiramente em conformidade com os princípios bíblicos, em conformidade com o Evangelho. Se a pessoa se diz cristã, religiosa, mas ela está rejeitando o ensino de Jesus, ela está rejeitando a pregação do Evangelho, como essa pessoa é religiosa? Se ela está rejeitando aquilo que vem de Deus, o ensinamento que ele tem que colocar em prática sobre a sua vida. Então Jesus disse, se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, ou seja, se humilhariam. Se humilhariam. Aí o versículo 22 diz assim, e contudo, vos digo, no dia do juízo, ou seja, na volta de Jesus, no dia da consumação, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Veja bem, meu irmão, no dia do ajuste de conta, do julgamento final, quando os mortos ressuscitarão, tanto os bons quanto os maus, e estarão diante do maior tribunal da terra, haverá menos rigor, menos punição, porque você sabe que tem grau de punição. Haverá menos punição para Tiro e Sidom, que eram cidades de pagãos, do que para Corazim e Betsaida, que eram cidades religiosas. O castigo, a punição será maior para a cidade religiosa
do que para a cidade pagã, porque eles rejeitaram o evangelho pregado por Cristo Jesus. Aí agora Jesus ele se dirige a Cafarnaum. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Porque era isso que eles pensavam. Por ser uma cidade religiosa, uma cidade judia, de judeus, eles achavam que tinham a salvação, que já estavam salvos. Então Jesus diz para ela, para a cidade, Cafarnaum, vocês estão dizendo que vão para o céu? Vocês estão dizendo que vão ser elevados às alturas? Aí Jesus diz, descerás até o inferno. Que coisa, hein, gente? Olha só que palavra é essa, dura, mas verdadeira. Eles pensavam que iam para o céu, por serem religiosos, mas estavam rejeitando o autor da vida, estavam rejeitando Jesus de Nazaré. Jesus conhece o coração, ele vê a intenção do coração. Se as pessoas daquela cidade, por exemplo, o jovem rico, olhassem para o jovem rico, diziam para ele assim, esse homem é o homem mais crente aqui da cidade. E Jesus, quando olhou para ele, viu o coração dele e percebeu que não era bem assim. Aquele que os homens achavam que era santo, que era crente, que era religioso, que estava salvo, Jesus detectou no coração dele um apego aos bens materiais, ao dinheiro. E ele deixou Jesus falando sozinho, saiu triste, porque Jesus exigiu dele que ele abrisse mão, renunciasse, abnegasse, se desprendesse, porque o coração dele estava preso ali. Ele não abriu mão da riqueza para seguir Jesus. Então Cafarnaum, o povo dessa cidade, eles achavam que eles já estavam salvos, que iam subir para o céu. E Jesus diz, não, descerás ao inferno, ao Hades, ao Guena, ao Sheol, Sheol no Antigo Testamento quer dizer não somente sepultura, túmulo, mas lugar de punição para as almas dos perdidos. Então aqui no grego, o que é Sheol no hebraico, o que é Sheol no Antigo Testamento, em hebraico, no Novo Testamento, a palavra é Hades. A palavra grega, que quer dizer o quê? Sepultura, mas o que Jesus está falando aqui é para além da sepultura. Porque Hades, Sheol, quer dizer também sepultura, mas quer dizer também lugar de punição para as almas dos perdidos. Então, a cidade que estava dizendo que ia subir para o céu, Jesus diz, olha, vocês serão castigados, as almas de vocês serão castigadas no inferno. Por quê? Porque a salvação, meu irmão, não tem nada a ver com religião, tem a ver com comunhão com Deus. Tem a ver com a sua vida com Deus. A cidade que achava que por ser religiosa já estava com o pé no céu, Jesus diz, vocês estão com o pé no inferno. Aí ele diz, descerás até o inferno. Por quê? Se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha que Sodoma não existe mais. Foi exterminada do mapa pela sua conduta pecaminosa diante de Deus. E o Jesus está dizendo que para Sodoma o rigor será menor do que para a cidade de Cafarnaum, que rejeitou o Messias, que rejeitou o Filho de Deus, que rejeitou a palavra de Deus, o evangelho pregado pelo próprio Cristo. Porque quem rejeita o evangelho rejeita Deus. Quem rejeita o evangelho rejeita o autor da vida. Então, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esta programação agora,
não rejeite a palavra de Deus, não rejeite o Evangelho. Você vê que milagres acontecem na vida das pessoas para revelar Deus na vida das pessoas. Se você já recebeu milagres na sua vida, ou viu alguém receber milagres, saiba que é Deus se revelando ali. E você que recebeu, ouviu, você tem que ser uma pessoa que jamais poderá duvidar que Deus existe. E aceite a Jesus na sua vida. Pastor, mas o que é aceitar Jesus? É você aceitar o Evangelho e viver em conformidade com o Evangelho de Jesus. Ok? Você entendeu? Eu sei que você entendeu porque você é uma pessoa inteligente. Vamos orar então? Em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu apresento agora essas vidas, essas almas diante do Senhor, e peço ao Senhor, meu Pai, que a Tua bênção esteja sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, seja qual for, meu Deus, o problema que ela está vivendo, que neste momento o Teu poder possa chegar e abençoar, fortaleça aquele que está fraco, levanta o caído e prepara o coração dessa pessoa para que ela receba o Teu poder, a Tua presença e seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, coloque aí nos grupos, nas redes sociais, porque assim como você está sendo abençoado, essas pessoas também serão abençoadas, ok? Muito obrigado a todos.